Muito boa noite, amada igreja. Nós nos reunimos em culto mais uma vez, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Eu quero começar com uma pequena oração. Então, por favor, aí da sua casa, fecha teus olhos, tenta se concentrar nesse momento de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por mais esse dia que o Senhor nos dá. Como a tua palavra diz, Senhor, que as misericórdias se renovam, Senhor, a cada novo dia, a cada manhã, Pai, as tuas misericórdias se renovam, Senhor, e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pela chuva de hoje, Senhor, que refresca as nossas casas, Pai, e te agradecemos por esse momento de culto, Senhor, que como uma só igreja, um só corpo, a gente pode estar reunido, Senhor, mesmo que distantes, Pai, para aprender de Ti, para ganhar a Tua bênção, Senhor, e para louvar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, hoje eu estou gravando aqui da minha casa. A Mirelle está atrás da câmera filmando, né? O pastor está gravando com o Gabriel, lá do templo. E vocês, cada um de vocês está na sua casa, ou sei lá onde está vendo, ouvindo, participando do culto, mas a gente, mesmo distantes, nós continuamos sendo um só corpo, uma só igreja. Que o Senhor nos ajude nesse tempo de pandemia a vivermos igreja do jeito que a gente tem vivido. Conversando com uns amigos esses dias, a gente estava falando, poxa, o culto online nunca vai ser igual ao culto presencial. Nunca vai ser tão bom como estar no templo, como poder abraçar as pessoas, como poder estar junto, né, como um só corpo. Mas isso é o que a gente tem agora. Então, com o que a gente tem agora, sejamos gratos a Deus, porque a gente tem a tecnologia para fazer isso, porque a gente tem um celular, uma TV, um tablet, qualquer coisa em casa para poder participar e que a gente possa, de fato, se sentir igreja, mesmo com a distância. Eu quero abrir uma pequena palavra, um versículo. A palavra não é pequena, a palavra é enorme, né? Mas um pequeno versículo em que Jesus ele nos anima nesse sentido. Lá em Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, gente, que talvez você esteja em família, né? 2 ou 3 na casa, mais, menos. O número não importa nesse momento. O importante é que nós estamos juntos, cada um da sua casa, reunidos para esse culto. Amém? Queremos começar com uma música mais antiga hoje, mas que também nos lembra um pouco desse sentido, de que somos uma só igreja e de que Deus está aqui, Deus está aí, Deus está lá no templo com o pastor e com o Gabriel enquanto eles gravam também. Deus está em nós. Então vamos cantar juntos. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia,
Amém. Deus de fato está entre nós durante esse culto e nesse sentido que a gente quer continuar louvando a Ele em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei Jesus. Foi que eu nasci, ó Rei dos reis. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor Jesus, obrigado, Deus, porque a gente pode estar em casa, Senhor, no conforto das nossas casas, Pai. E que a gente pode, Senhor, chamar isso casa de Deus, Senhor. Que afinal de contas não é o templo, Pai, não é um prédio construído de tijolo, de pedra, de cimento, Senhor,
não é um lugar específico que é a casa de Deus, Senhor, mas a nossa casa é a casa de Deus, Pai, porque foi o Senhor que nos deu, Senhor, a casa que a gente está, o apartamento que a gente está, Senhor. Foi o Senhor que nos deu, Pai, comprado ou alugado, Senhor. É o Senhor que nos permite estar nas nossas casas nesse momento, Senhor. E é teu, Senhor, porque a gente também entrega nas tuas mãos, Pai, tudo que a gente tem, tudo que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado, Senhor, porque a casa de Deus pode ser o meu corpo, Senhor. Pode ser o corpo de cada um dessa igreja, Pai, se a gente já tiver aceitado Jesus, Senhor. Se o Espírito Santo já vive na gente, Pai, eu sou casa de Deus, Senhor. A igreja é casa de Deus, Pai. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Te peço agora, Pai, que esteja com o pastor Natanael durante a pregação, que a Tua palavra nos alcance, Senhor, seja lá onde a gente estiver, Pai. Que o Senhor abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos, Senhor, para que a Tua palavra penetre na gente, Senhor, e faça mudanças na gente, Senhor. Abençoa o pastor Natanael, Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. É com alegria que nós, mais uma vez, nos reunimos na presença de Deus, nosso Deus amado, para cultuarmos o nome dEle e ouvirmos aquilo que Ele tem para nós. Ouvirmos sobre a grande história de Deus para nós, a grande história de Deus nesse mundo. E com isso eu estou me referindo à vida de Jesus, sua morte e ressurreição. Daqui a poucos dias mais à frente, nós já vamos celebrar esse evento. Vamos lembrar da morte de Jesus, vamos celebrar a ressurreição dele. Morte que foi feita por mim e por ti, da mesma forma como a ressurreição, por nós. E ali os nossos pecados foram pagos. Isso é um grande marco para toda a cristandade. O nascimento de Jesus é algo muito importante, mas ele nasceu com o propósito de morrer em nosso lugar e ressuscitar por nós, sendo o primeiro dos filhos de Deus a ressuscitar. E hoje começamos uma nova temática, nesse período ainda de Páscoa, e o tema dessa temática é Eu Venci. No Evangelho de João 16, versículo 33, Jesus fala exatamente essa palavra aos seus discípulos. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E é uma palavra que para mim me traz muita reflexão e ao mesmo tempo que admiração por Jesus ter dito dele mesmo isso. Ele venceu. Se você conhece um pouquinho a história da morte de Jesus na cruz, muitos até ficavam ao redor da cruz acusando Jesus de ser um derrotado, de ser um mentiroso, porque aos olhos humanos parecia que ele estava sendo derrotado. Alguns diziam, desce daí e prove que tu és de fato filho de Deus. Outros diziam, salvou tantas pessoas, mas não pode salvar a si mesmo. Pareciam derrotados, mas Jesus diz, eu venci. E em cima dessa palavra eu quero meditar sobre o que vencer, sobre o que Jesus venceu. E olhando sobre isso também, sobre essa visão, essa temática, sobre o que Jesus venceu, vamos ver como é a nossa vida também. E o primeiro ponto hoje, primeira pregação, eu quero destacar que Jesus, ele venceu a angústia. O que é angústia? Vamos começar por aí, antes de entrarmos no texto bíblico que eu quero trazer para compartilhar e meditar com vocês. O que é angústia? O dicionário diz assim,
estado de ansiedade, inquietude. O angustiado, ele está inquieto, ele está ansioso. Ansiedade já significa preocupação intensa, excessiva, persistente. Isso é ansiedade, preocupação intensa. A Organização Mundial de Saúde, em 2019, ela lançou um dado, isso foi notícia no Brasil, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Poxa, não sei se você sabia disso. É o país mais ansioso do mundo. Cerca de 18,6 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. Isso equivale a 9,3% da população, ou melhor dizendo, equivalia no ano de 2019. Você acha que o ano passado a pandemia fez piorar essa situação no Brasil ou não? Provavelmente sim, né? Provavelmente aumentou muito mais ainda o número de pessoas ansiosas, angustiadas, depressivas por causa da pandemia, dos cuidados, do isolamento, a preocupação de sair de casa, você nunca sabe aonde que você vai ter a chance de encontrar esse vírus sem querer. Você não sabe se é numa compra no mercado, se é numa conversa com alguém ainda usando máscara, ou se você tocou em algum lugar e depois mexe no rosto. Isso provoca ansiedade, essa preocupação excessiva. Isso traz angústia. Com certeza nós estamos muito angustiados. E eu quero te dizer que Jesus venceu a angústia também. Guarde isso na sua mente. Jesus sabe o que nós passamos. Ele sabe o que você passa. No livro de Hebreus, capítulo 4, no versículo 15, diz assim a respeito de Jesus: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus passou por todo tipo de tentação. Jesus passou por todo tipo de situação tentadora, mas sem pecado. Jesus passou por momentos de angústia, por momentos de sofrimento, por momentos em que ele se sentia talvez provocado. Ele teve sede, ele teve fome, ele teve necessidade, ele precisou de pessoas ao lado dele e de repente essas pessoas não estavam. Jesus teve necessidade. Passou por perigos, tentaram pegar ele, ele teve que fugir para não ser morto antes da hora. Ele passou por angústia. E aqui a Bíblia fala que, como nós, ele passou por tentações, mas sem pecado. E nós muito bem podemos entender que o nosso Deus, que deixou a sua glória do céu e veio aqui à terra, ele passou por angústia, mas ele não caiu em pecado nos seus momentos de angústia. Jesus sabe o que é estar ansioso e principalmente angustiado. Se você passa por angústia, se você passa por ansiedade, eu posso te afirmar, Jesus sabe o que é isso. Ele entende o que você está passando. E se você tem a sua Bíblia para abrir, eu convido para abri-la no texto de Marcos, capítulo 14, versículo 32 até 42. E depois nós vamos abrir também o texto de Lucas 22. É o mesmo texto que Marcos, mas eu gostaria de ler os dois, porque Lucas traz detalhes que Marcos não tem. E na leitura dos dois isso vai complementar muito a nossa meditação, a nosso entendimento a respeito desse assunto da angústia que Jesus passou. Então, do versículo 32 até o 42 de Marcos 14, diz assim: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar.
Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem uma hora. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhes dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem? Vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora e eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Lucas 22, versículo 39 a 46. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Esse texto, eu falei que Jesus passou por angústia e trouxe esse texto. Jesus no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, ele está lá com seus discípulos profundamente angustiado pelo que passaria. O que nesse texto nos faz dar a impressão de que ele estava muito angustiado nessa hora? Eu tirei algumas palavras do texto e quero mostrá-las. Diz no texto que ele estava aflito e angustiado, profundamente triste, tristeza mortal. Jesus pede: afasta de mim esse cálice. Diz que ele orou intensamente. Seu suor eram como gotas de sangue. Essas palavras nos mostram, nos ajudam a entender o momento difícil que Jesus está passando. E hoje a gente sabe que, o porquê ele estava tão angustiado assim. Porque o que Jesus estava para experimentar, o que ele estava para fazer era algo grandioso. Pela sua morte, o velho ser humano em nós foi derrotado, foi morto. O ser humano em nós que é dominado pelo pecado, ele foi morto também na cruz. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. A condenação pelos nossos pecados, que deveria ser nossa condenação, caiu sobre Jesus. Ele pegou sobre si os nossos pecados e a condenação que esses pecados atraem, e ele pagou tudo na cruz. E não foi apenas morrer por alguma centena de pessoas, ou um pouco mais, 1 milhar de pessoas. Ele morreu por todas as pessoas
que viveram antes dele, do seu tempo e depois dele. Isso chegou a nós. Jesus carregou os pecados do passado, do seu tempo, do seu presente e do futuro, os nossos pecados. Jesus carregou todos esses pecados sobre ele na cruz. Não era pouca coisa, era grandioso o que Jesus estava fazendo. Por isso, tamanha angústia ele carregou nessa hora. Como nós podemos lidar com a angústia? Como nós lidamos com a ansiedade? Eu achei alguns dados, dicas, na verdade, da Secretaria Estadual de Saúde. Eu quero compartilhar rapidinho, porque são práticas que são importantes para todos nós. Então, a Secretaria Estadual de Saúde, ela coloca assim: importante para nós evitarmos a angústia é manter rotina de sono, fazer exercícios físicos, ter uma alimentação saudável, não usar fumo e bebidas alcoólicas, cuidar dos outros, ser solidário. Fala também que quando nós fazemos o bem a uma outra pessoa, isso nos enche de satisfação e de bem-estar. Ser solidário. Não se expor tantas informações ao longo do dia. Olha as informações naquele momento, depois num outro momento seguinte, e já basta para aquele dia, não precisa ficar só olhando as mesmas informações. E diz também, uma orientação é manter o contato virtual frequente com familiares e amigos. Tem a ver com bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis. Essas são as dicas passadas para nós. Mas eu quero ver com você o que Jesus fez para enfrentar a angústia. E eu quero trazer um ensinamento bíblico para se acrescentar a essas dicas da Secretaria Estadual de Saúde. Nós sabemos que a vida humana não é só carne, mas é espírito também. Nós temos que cuidar do lado espiritual da nossa vida com Deus, se quisermos ter saúde plena, vida plena. Como Jesus lidou com a angústia? Eu volto para o texto de Marcos, capítulo 14, no versículo 33. Então foram para um lugar chamado Getsêmani e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. O que Jesus fez? No momento de angústia dele, de ansiedade, ele se colocou em oração. Ele buscou a presença do Pai. Ele buscou a Deus de uma forma íntima. Nós vemos no texto que Jesus até mesmo chamou Deus de Abba. E Abba não é simplesmente pai. Abba é a forma pai que um bebê diz. Ele se colocou no colo do seu pai como um bebê que precisa ser cuidado, dizendo: Abba, Abba, pai, eu preciso de cuidado, eu preciso de ti, eu preciso nesse momento. Assim Jesus procurou a presença de Deus. No livro de Lucas diz até que Deus mandou um anjo para fortalecer Jesus nessa hora. Quando Jesus invocou a presença de Deus em oração e se colocou ali numa intimidade com o seu Abba, o seu Pai, o seu Deus, o teu e o meu Deus, mandou um anjo fortalecer Jesus naquela hora. No versículo seguinte, no versículo 34, diz que, eu vou ler aqui, versículo 33, desculpa. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. O que Jesus fez? Ele pediu para pessoas de confiança, pessoas próximas a ele, também orarem junto com Jesus. Jesus clamou e não teve, mesmo ele sendo Deus, sendo o Senhor,
ele não teve vergonha de pedir oração. Ele diz: fiquem aqui, orem, vigiem, e eu vou mais ali, também vou orar. É momento de vigiar para não cair em tentação. Essa foi a forma que Jesus lidou com a angústia. Ele chamou pessoas para perto, pediu oração por elas, e ele foi lá também e se colocou em oração na presença do seu Pai querido. O que nós podemos aprender também com a Bíblia? Nos nossos momentos de angústia, como nós podemos lidar com isso? No livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos. Lembra o que é a ansiedade? Preocupação intensa, excessiva, persistente por algo. Uma preocupação que nos conduz, que nos leva à angústia. E o texto escrito aos Filipenses diz: não andem ansiosos. Deixa Deus conhecer, faça Deus conhecer, apresentem seus pedidos a Deus e apresentar com orações, súplicas e com ação de graças. Apresentar os pedidos a Deus com uma busca por comunhão com Deus, se colocar em comunhão, com buscar a Deus com insistência e perseverança, da mesma forma como Jesus ensinou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É para nós entregarmos a Deus ou fazermos Deus conhecer, apresentar a Ele os nossos pedidos também com agradecimento. E essa é a parte que eu acho mais interessante, né? Fazer um pedido com agradecimento é pedir já grato, porque sabe que vai receber. É pedir já agradecendo, porque o que Deus tem a nos dizer já foi dito antes, está na palavra, e nós já podemos dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor disse isso, isso, isso. Obrigado porque tu vais fazer assim, assim. Obrigado porque tua palavra mostra que o Senhor é assim e faz isso. E nós podemos apresentar nossos pedidos a Deus já agradecendo. Jesus disse aos seus discípulos que quando nós fôssemos orar, era para orar crendo que recebemos, e assim será. Ore já crendo nisso, ore já agradecendo, porque Deus, Ele quer te encher de paz e de cuidado no momento da sua angústia e ansiedade. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13, diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. A primeira parte: há alguém sofrendo? Que essa pessoa ore. Esse sofrimento aqui não fala de sofrimento físico, de doença, mas fala do sofrimento que nos traz uma angústia que não é doença, uma angústia por perseguição, uma angústia por algo que nós estamos vivendo, experimentando na vida, por algo que vivemos na nossa casa, ou como agora nós passamos por um tempo de pandemia. Há alguém sofrendo? Que ele ore. Qual é o ensino da Bíblia nesse momento para cada um de nós? Quem sofre é que precisa buscar a comunhão com Deus. Quem sofre? O angustiado tem que orar a Deus. Ele tem que buscar a Deus em oração. Você não pode terceirizar a oração. Você não pode terceirizar a comunhão com Deus.
porque Deus quer falar com você que sofre. Deus quer se manifestar a você que sofre. Deus quer derramar o poder dele e mostrar a graça dele, mostrar que ele atende orações a você que está orando e porque está sofrendo. Mas isso não impede que a gente peça que outras pessoas orem conosco, como Jesus fez. Jesus não disse para os seus discípulos: orem aí enquanto eu vou descansar. Orem aí e eu vou ali e vou orar também. E Tiago fala disso: alguém sofrendo, ore. Muitas vezes eu já passei por momentos que pessoas pediam para mim: pastor, ora por mim, ora por essa situação. Mas ela mesma não orava. Ela mesma não buscava a Deus de todo o seu coração. Não buscava o Senhor de verdade, mas pedia para alguém orar por ela. Terceirizava a oração. Não pode ser assim. O texto de Tiago nos conduz a um nível maior de sabedoria. Quem sofre é que deve orar, mas ele pode chamar companheiros para orar junto. Eu conheci, anos atrás, uma senhora já idosa, crente em Jesus, muito firme na fé, de testemunho, falava para todo mundo o quanto que ela amava o Senhor, uma mulher de oração, consagrada a Deus. E sempre presente na igreja. Ela tinha problema nas pernas, mas ela fazia de tudo para ir à igreja, ela não ficava em casa. E ela contava que os netos dela, ela tinha 2 netos que não queriam saber da igreja. Não participavam do culto, não tinham interesse pelas coisas de Deus. E ela sempre convidava eles para ir no culto. Quando ela estava saindo para ir ao culto, eles não iam junto, mas eles pediam para ela: ora por mim, vó, ora por mim. Em alguns momentos eles passaram por dificuldades, mas pediam para a avó: ora por mim, vó. Eles deveriam orar. Muitas vezes nós cristãos fazemos o mesmo. Nós não oramos, pedimos para um outro orar. E aí às vezes a gente fica pensando: mas por que Deus não responde? Por que Deus não faz alguma coisa? Porque Deus está esperando que você busque Ele de todo o coração, de toda a sua força, com toda a sua inteligência, toda a sua alma. Ele está querendo que você vá. Você pode ter amigos para ajudar na oração, mas você tem que orar a Ele. Não transfira para uma outra pessoa essa tarefa. O Senhor prometeu dar paz a quem vai até Ele. João 16:33. Já mencionei esse texto antes e eu quero fazer essa leitura de novo do que aqui está escrito. Jesus fala assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Quem está em Cristo vence porque Cristo é vencedor. Quem um dia entregou a sua vida a Jesus, reconheceu Jesus como o suficiente Senhor e Salvador da vida. Quem fez isso tem um dono sobre si. Quem fez isso pertence ao Senhor Jesus. E a vitória que Ele teve sobre o mundo, sobre a aflição, sobre a angústia, é nossa também. É daquele que crê em Jesus. Por isso Ele pôde dizer aos seus discípulos: vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. E se Ele venceu, quem está com Ele é vencedor também. Vence a aflição, vence a angústia. No livro de Romanos 8:37 diz assim: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E o versículo anterior lista
muitas coisas difíceis, sofrimentos que trazem angústia, que trazem aflição. E o autor da carta diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, não porque temos força, porque temos coragem, uma boa inteligência ou capacidade. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus. Jesus que diz: tenham um ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão e minha irmã, com certeza nós passamos por um tempo de angústia, de aflição. Mas da mesma forma como Jesus venceu, nós também podemos ser vencedores, se nós buscarmos a Ele, buscarmos uma intimidade de comunhão com o Pai, buscarmos a força que vem do Pai. Nós vamos fazer e vamos seguir aquelas orientações que nós recebemos dos órgãos de saúde. Nós vamos ter nossa rotina de sono, ter alimentação saudável, fazer exercício, etc. Mas precisamos muito de uma força sobrenatural, uma força de Deus em nossa vida. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra coisas invisíveis, principados, potestades no mundo espiritual. E é do Senhor que nós precisamos buscar força para nós. E nós temos esperança de que vamos ser vitoriosos, porque Jesus se tornou vitorioso. E através de Jesus nós fomos feitos filhos de Deus. E agora Deus promete cuidar dos seus filhos. Se você não é um filho de Deus, é o seu momento de orar e dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. E nesse momento eu Te recebo em minha vida como Senhor e Salvador e me faz, por Tua graça, um filho de Deus. Faça essa oração, renunciando os seus pecados, pedindo perdão pelos seus pecados, e então, assim você vai ser um filho de Deus. E tenha certeza que Deus quer muito bem aos seus filhos. Creia que Jesus te dá a vitória sobre a angústia, porque isso Ele prometeu. Eu venci o mundo. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Não se abale pela angústia, pela aflição dos nossos dias, mas se fortaleça no Senhor. Amém. Gente, então vamos cantar a última música do culto de hoje, Fui Salvo. E como tu estiver em casa aí, fecha os olhos, seja lá como for, mas agradece a Deus durante essa música. Desde a eternidade
convido agora nesse momento para você se colocar em oração diante de Deus. Você está na sua casa, no seu lugar de conforto, mas peço que nesse momento você tenha uma postura de reverência a Deus. Silencie aquilo que está ao seu redor, se concentre agora num momento diante de Deus e num breve momento em silêncio que nós vamos ter agora, faça a sua oração a Deus. Coloque diante de Deus aquilo que te traz angústia. Fale para Ele disso, conforme diz o livro de Filipenses. Apresente a Deus a sua oração, a sua súplica com ação de graça. Diga a Ele o que traz aflição à sua vida, o que traz angústia a você. E depois eu oro. Neste momento, Senhor, nós entregamos a Ti tudo aquilo que provoca angústia e ansiedade em nós, tudo aquilo que nos traz aflição. Tu o conheces, Senhor, melhor do que nós mesmos. Nós reconhecemos que vivemos num tempo que tem trazido angústia a nós, num tempo de pandemia. O Senhor sabe disso muito bem, porque há milhões de cristãos falando disso ao Senhor. E cremos que o Senhor opera em todas as ocasiões, em todas as oportunidades para trazer o bem àqueles que pertencem a Ti, àqueles que foram chamados segundo o Teu propósito. Nós agradecemos ao Senhor porque Jesus venceu também a angústia. Ele se tornou vitorioso sobre o mundo. E porque Ele venceu, nós que estamos em Cristo, que pertencemos a Ti, Senhor, também somos vencedores, porque o Senhor compartilhou conosco a vitória de Jesus. Concede-nos, ó Deus, livramento da angústia. Nós apresentamos tudo ao Senhor e pedimos que o Senhor possa nos encher de paz, livramento, colocar o Teu santo anjo ao nosso redor para nos livrar dos perigos e do mal e também para nos fortalecer, para nos ajudar a levantar e enfrentar as situações que precisamos enfrentar, com coragem, com ânimo, cheio da armadura, Senhor, usando a armadura que vem de Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, a esta igreja espalhada pelo mundo inteiro, os Teus filhos e filhas que testemunham da Tua palavra, que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Abençoa-nos, ó Pai. Colocamos em Tuas mãos a nossa vida, nossa casa e família, nosso trabalho, Senhor, e pedimos para que o Senhor venha cuidar de nós, porque Tu és o nosso Abba, o nosso Paizinho querido, o Paizinho que nos cuida, que nos guarda, que nos protege de todo perigo e todo mal. Assim, Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos, assim nós oramos, em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, e entregamos nossa vida a Ti, Senhor, para que o mais Tu possa fazer por nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção de Deus sobre nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Assim vos abençoe o Senhor Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos, que Deus te conceda uma abençoada noite de descanso, uma abençoada semana também na presença, na comunhão com o Pai. Amém.